Quando o jogo do Fluminense encaixa e as coisas começam a fluir naturalmente, como nos melhores momentos do time da temporada, a sensação que dá é de que esse Fluminense, do Fernando Diniz, pode passar por cima de qualquer adversário, seja ele qual for. É aquele sentimento de que, se não der de um jeito, vai ser de outro. Mas o Fluminense vai amassar. Foi assim ontem, quando o time novamente teve um apagão no início do jogo, se recuperou no placar, e principalmente no segundo tempo, com alguns jogadores que não estavam tão bem e passaram a jogar demais, o Fluminense atropelou o Goiás. E é por isso que a gente cobra. É por isso que a gente bate nos erros que estão sendo cometidos. Que a gente sabe o que esse time pode entregar. E é esse Fluminense que domina o adversário, que agride, que pressiona, que vai para cima, é esse Fluminense que todo mundo quer ver no dia 4 de novembro contra o Boca Juniors na grande final da Copa Libertadores. Mas para isso é preciso equilíbrio. Para isso é preciso ainda resolver alguns problemas lá atrás, no sistema defensivo. Porque ofensivamente, se Keno, Ares jogarem o que jogaram ontem, o Cano que não fez gol, mas se sobrar ele vai fazer, ontem não fez porque infelizmente um foi anulado, e Paulo Henrique Ganso, que melhorou muito na segunda etapa, se esses caras encaixarem, é só acertar lá atrás. E é isso que ainda está faltando para esse Fluminense nessas últimas rodadas. Mais uma vez, a gente viu a repetição de alguns erros, de alguns padrões. Algo que vem sendo constante nesses últimos jogos. Bola longa nas costas, principalmente do Marcelo, da última linha defensiva, explorando o lado esquerdo. Contra-ataque, com muito campo para o adversário progredir, pegando o sistema defensivo bagunçado. Bola aérea, mais um gol de bola levantada na área. É isso que o Fluminense precisa, são essas coisas que a gente vem batendo muito nessa tecla, porque final de um jogo só, não tem perdão, não tem margem para erro. O momento de errar é agora, mas o momento de consertar também é agora. E se por um lado essa vitória ela foi fundamental em termos de tabela, era muito importante, falei isso no pré-jogo, vencer o Goiás era muito importante porque provavelmente não teremos um time 100% titular contra o Atlético, muito menos contra o Bahia. Então a partir de agora, não tem jeito, sábado vai bater uma semana para a final e o foco estará 100% na final da Libertadores. O Campeonato Brasileiro será um caso à parte. E aí o Diniz terá esses dias para corrigir essas falhas até a final. Quando a gente não analisa só o resultado, a gente analisa o que realmente aconteceu no jogo, o resultado é para se comemorar. O desempenho no segundo tempo também. Mas o Fluminense levou 3 gols do Goiás em casa e levou 3 gols do Corinthians em casa. E se a gente reparar, foi o mesmo início do jogo, disperso e displicente, coisa que jamais poderá acontecer numa final. Aliás, mas final é outra coisa, mobilização, claro, é totalmente diferente, evidente, não tem comparação, mas é preciso colocar isso na cabeça. Por mais que o foco esteja na final de alguma forma, o Fluminense não pode entrar tão disperso nas partidas. Foi algo que foi admitido pelo próprio Fernando Diniz. Aliás, uma coisa que eu gostei bastante, achei o coletivo do Diniz ontem muito boa, ele admitiu problemas, admitiu erros, eu vou trazer aqui trechos dela para a gente discutir e perceber como que a ansiedade também está grande em relação aos jogadores. Mas é preciso ficar muito atento a isso, muito atento, porque essas coisas, esses detalhes definem o campeonato. Não é sempre que você vai conseguir sair atrás do placar e buscar uma virada e buscar um resultado ainda mais diante de adversários mais qualificados. Deixe seu like aí, se inscreva no canal do Lessa, seu comentário. Bora trocar essa ideia aqui. Tá chegando a hora. Ontem foi mais uma vitória importante do brasileiro. Vou trazer aqui também a situação do Marlon, a discussão com o Marlon, a polêmica e como o Felipe Melo exerceu uma liderança gigantesca num episódio que poderia ter gerado um problema maior. E o Kenaldinho arrebentou ontem. Bora então com o coletivo do Diniz. Vou deixar aqui 2, 3 trechos pra gente falar em cima do que ele disse. E perceber como que dá para ser um pouco mais condizente com a realidade
sem necessariamente expor ninguém? A correção sempre vai ter. A gente sabe que tem coisas para corrigir. Não são coisas muito simples, no sentido de que o número de gols que a gente tomou, a gente acabou tendo uma postura um pouco mais displicente em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, como hoje e contra o Corinthians no primeiro tempo. Mas o time como um todo tem muito recurso tático, porque a gente já está junto há 1 ano e meio e quando a gente está concentrado, que é como a gente vai estar na final, a gente diminui muito os nossos erros. Então eu espero que na final o time vai estar bastante ajustado e bastante focado para fazer um grande jogo. Em relação às reações, no fundo o ideal também seria que a gente não precisasse ter reação no segundo tempo, que a gente tivesse feito o primeiro tempo muito bom hoje e também contra o Corinthians. Não que a gente tenha jogado mal, a gente não jogou mal contra o Corinthians no primeiro tempo e hoje também não. Mas se você for ver, a gente falhou, entrou um pouco desatento, especificamente no jogo de hoje, do Corinthians também. Mas os caras foram assim, fulminantes, tiveram 2 chances, deram 2 gols. O Fábio não fez defesa no jogo, acho. Então, assim, por um lado, assim, o resultado, o número de gols que a gente tomou, a gente tem que corrigir sempre, porque a gente não pode. O Diniz minimiza muito isso e é um problema. O Fluminense está levando muitos gols. E se o adversário chega 3 vezes e faz 3 gols, isso também é um problema. Ele faz parecer que é algo. Eles só chegaram 3 vezes e fizeram 3 gols. Justamente esse é o problema. O Corinthians foi a mesma coisa. Então, se o adversário chega tão pouco à tua área e consegue finalizar e consegue fazer o gol, é sinal de que você também tem um problema para resolver. Pode desprezar que no fundo é o que determina o resultado final, quem vai vencer e quem vai perder. Mas ele foi fulminante. Assim, praticamente foram 3 ou. Eles fizeram 5 ataques promissores no jogo e fizeram 3 gols. Um deles, aliás, fizeram 2 golaços, né? O primeiro e o terceiro gol foram muito bonitos. Mas a reação, a gente estava jogando bem já. Eles já tinham feito algumas jogadas muito sintonizadas com a que a gente treinou ontem. E aí a gente mostrou o vídeo no intervalo e mostrou como é que a gente tinha que entrar. E eu acho que ajudou. A parte tática acabou ajudando bastante no segundo tempo, porque a gente soube aproveitar, eles foram muito inteligentes para aproveitar exatamente aquilo que a gente tinha treinado, que a gente tinha feito um pouco no primeiro tempo e que a gente fez um tanto mais no segundo. Pode dizer, essa desatenção é um sintoma inevitável da ansiedade? Eu acho que tem a ver com a ansiedade, algumas coisas. A gente vai jogar. Ele vai falar do aspecto emocional, do quanto a ansiedade para a final pode estar atrapalhando. A partida mais importante da história do clube e a mais importante da história de muita gente que vai jogar o jogo. E por mais que se tente, a palavra que eu usei, o verbo presentificar, ficar no presente, a gente não ficar nem olhando para trás e nesse caso nem olhar para frente, é muito difícil a gente ficar no aqui e agora e viver um campeonato tão difícil quanto é o brasileiro. Então os jogadores estão de parabéns, porque não tem sido fácil a gente conseguir para os jogos e de corpo e alma, mas todo mundo está se esforçando muito para que a gente consiga entregar bons jogos e vitórias, que é o que a gente precisa. Eu gostei bastante da coletiva do Diniz, achei que ele foi bem sincero assim e expôs dificuldades, expôs defeitos, problemas, é isso. O torcedor também é bom para o treinador mostrar para o torcedor que ele está vendo. Quem está de casa, né, quem acompanha o time, quem está ali todos os dias assistindo os jogos, sabe que existem ainda coisas a serem acertadas. E é importante o torcedor sentir que o Diniz está vendo isso. E eu tenho certeza, óbvio, né, que está todo mundo ali trabalhando, fazendo diagnóstico, jogo após jogo, e trabalhando diariamente para corrigir esses erros. É isso que a gente espera que aconteça até a final da Libertadores. É assim que tem que ser, trabalhar dobrado até lá. E aí a gente vai para um lance que chamou muita atenção no jogo de ontem. No primeiro momento foi muito negativo, mas que depois acabou terminando tudo bem, né? O Marlon, ele faz o gol e aí manda a torcida calar a boca, entre outras coisas. E aí eu vou destacar aqui que fez o Felipe Melo. Isso aqui é exercer liderança, de fato, na prática. Isso aqui é coisa de jogador experiente, isso aqui é coisa de jogador que sabe a dimensão
o peso que tem o torcedor, sabe da importância de se respeitar o torcedor acima de qualquer coisa. A reação do Felipe Melo ela é imediata ao que o Marlon faz. Na mesma hora ele vai lá e pede desculpa, o Felipe Melo vai lá, fala alguma coisa no ouvido, na mesma hora ele vai lá ao lado do Ganso, já pede desculpa, o Felipe Melo acena também pro torcedor. O impacto é imediato, né? E eu tenho certeza que o torcedor, por mais que tenha ficado insatisfeito, e com razão, porque o Marlon foi, enfim, faltou inteligência, eu acho, acima de qualquer coisa. Eu acho que acontece, né? O jogador é um ser humano, e às vezes você tá com aquilo ali, o Marlon não vem jogando bem, ele cometeu falhas, ele já foi vaiado em outros jogos, ou já teve ameaça de vaias. Então aquilo vai acumulando e chega uma hora que o cara tem que extravasar. Né? E aconteceu de ser no momento do gol. Marlon, moleque de Xerém, é um jogador que voltou para o clube, mesmo tendo propostas de fora do país, de outros clubes brasileiros, falou que queria voltar para o Fluminense, prometeu que ia voltar e voltou. Ele sabe a importância do torcedor, ele sabe tudo isso. Né? Então, na mesma hora caiu a ficha. Falou, pô, fiz merda, fiz besteira e pediu desculpa. Então, eu acho que, no fim das contas, passou. Né? Passou, principalmente porque o time venceu o jogo. Infelizmente, o Marlon ainda não está entregando o nível de desempenho que a gente imagina, que a gente espera, que a gente sabe que ele pode entregar. É um jogador que tem qualidade para mais e tomara que isso aconteça. Acho que enfim, o torcedor que xingou na hora tinha razão também. Ele pediu desculpa e eu acho que está tudo certo. Só exaltar mais uma ação do Felipe Melo, que mostra também porque ele é um dos titulares do time. Né? Não só por questões técnicas, táticas, mas também por essa liderança que é essencial e, acredito eu, importantíssima, inclusive, para essa final de Libertadores que vem aí, mesmo sabendo que o Felipe, em termos de condições físicas, está sofrendo bastante. Inclusive, ontem ele deixou o campo com um problema na coxa, aparentemente não é nada sério, a gente vai ter que aguardar mais informações, mas, ao que tudo indica, ele terá tempo suficiente para se recuperar até o final. Eu queria finalizar esse vídeo aqui com os principais lances do cara que para mim foi o craque do jogo. O Keno e o Arias jogaram muito, o Arias também jogou muito ontem, Martinelli também para mim fez uma grande partida, Ganso melhorou muito no segundo tempo, né, inclusive com 2 assistências, mas esse para mim foi o cara do jogo. Um sujeito que é muito trabalhador e para mim é um jogador taticamente importantíssimo para essa equipe. Muita gente, por que o Keno não sai do time titular? Por que o Keno não vai para o banco? Por que o Keno não é barrado? O Keno não é barrado justamente por lances como o de ontem. É o jogador que desequilibra, que tem 1 contra 1, que tem na individualidade como ponto principal, como característica principal, coisa que nenhum outro jogador do elenco do Fluminense tem, não dessa forma. O Keno ontem juntou habilidade, velocidade e capacidade de finalização. Foi talvez a melhor ou das melhores atuações do Keno com a camisa do Fluminense. Eu já começo com o gol, né? Com esse belíssimo gol. Aí teve o gol de pênalti. A gente vai ver como ele participa de 4 gols do Fluminense, dos 5. Mais uma jogada pela esquerda, vai para cima e aí vai sofrer o pênalti. Aqui o passe do André, ele vai fazer cruzamento e termina com o gol do Arias. Cruzamento que ele tem feito cada vez mais nos últimos tempos. Ele recebe a bola, esse lindo passe pro Cano. Teria mais uma assistência se o gol não tivesse sido anulado, infelizmente. Olha essa jogada. A velocidade. Quando ele bota na frente, fica ruim pro marcador. E ele estava indo para cima o tempo inteiro. Ele queria partir para cima com muita personalidade, muita vontade de ir para o 1 contra 1. Isso faz toda a diferença. A jogada passa para o Diogo Barbosa, que termina com o gol do John Arias. Esse vídeo aí é do Felipe Barros, grande Felipe Barros, que tem o canal no YouTube aqui também, o FB Scout. Quem não segue o Felipe, pode seguir lá.
Muito bacana, muito bom ver o Keno jogando leve, jogando solto. Ele vai ser um jogador muito importante para essa final, tenho certeza disso. É um jogador que gosta de jogo grande, que não sente a pressão, que vai para cima. Esse cara, se ele tiver um dia inspirado, o time ganha muito também. Paulo Henrique Ganso é um capítulo à parte que eu vou trazer no próximo vídeo aqui, além de outras informações. Beleza, galera? Se você discorda, se você concorda, deixa aí seu comentário, fica à vontade. Só não esquece do like, é de graça. Chega aqui, deixa o dedo no like, ajuda demais o canal e se inscreva. Evidentemente, verifique se você está inscrito no canal do Leste, todos os dias aqui, trazendo informações para vocês, tudo sobre o Fluminense. Tamo junto.